Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa aula, que a gente vai falar sobre o quê? Sobre as 10 questões inéditas da nova banca da Fundação Carlos Chagas. É isso mesmo, galera. Eu trouxe aqui 10 questões para vocês, que são questões inéditas, que nunca foram faladas aqui nas redes sociais, que nunca foram faladas na internet. Você pode procurar em qualquer canal do YouTube, você não vai encontrar esse tipo de questão. Por quê? Porque, galera, eu estudei mais de 5.000 questões da Fundação Carlos Chagas para poder trazer aqui para vocês quais são as questões que a Fundação Carlos Chagas costuma cobrar sobre os assuntos que caem na tua prova do CFP. Então, vem aqui comigo que a gente vai começar a falar sobre esses principais assuntos aqui, essas principais questões que caem na prova, mas primeiramente eu quero apresentar a Lead Invest, como é que funciona a estrutura da Lead Invest. Para você que não conhece a Lead Invest, é novo no canal, é a primeira vez que você está aqui, aqui são alguns dos feedbacks dos nossos alunos, tá? Eles falando um pouco sobre como que funciona nossa plataforma, nossas aulas, são vários feedbacks e a gente já teve mais de 8.000 alunos aprovados, galera, isso mesmo, mais de 8.000 alunos aprovados e a gente tem uma dinâmica aqui muito forte de aprovação. E eu vou te dizer por quê, tá? Desde quando você compra o curso, você é acompanhado diretamente por mim do início ao fim. Tá? Porque eu vou ter acesso ao teu relatório de estudos, ao teu relatório de simulados, ao teu relatório dos pontos fortes, dos pontos fracos, e eu vou estar te orientando do início ao fim. Vou estar sempre te perguntando quando que você marcou a data. Por quê? Eu não quero que você procrastine. Se você comprou meu curso é porque eu quero que você passe, você vai passar de primeira. Então eu vou acompanhando muito de perto com você. E para a galera que está estudando aqui com a gente CPA 10, CPA 20, CEA, e agente autônomo de investimento, eu tenho uma política do seguinte, ó, isso é para os cursos fora CFP, tá? Que o CFP eu tenho um curso com parceria com o meu grande parceiro Thiago Feitosa e eu vou falar para vocês. Estudou aqui CPA 10, CPA 20, CEA e agente autônomo Carinho de Invest, tá? E você seguiu 85% no mínimo do nosso método e não foi aprovado, eu te devolvo o teu dinheiro. Ponto. Você tem que seguir 85%, tá? E eu consigo acompanhar isso. Então, eu provo que o meu método te aprova. E eu vou te dizer por quê. Não falei para você que para a Fundação Carlos Chagas eu estudei 5.000 questões? Para a Ambima, eu estudei mais de 3.000 provas da Ambima, tá? 3.000 conteúdos. Esses 3.000 conteúdos, a gente teve validação das questões com os nossos alunos. Então o aluno foi lá, fez a prova e falou, pô, caiu essa questão, eu consigo saber quais são as questões que mais são cobradas na prova, tá? Porque os alunos falam pra gente. Então, literalmente, eu te preparo para você ser aprovado de primeira aqui dentro da Lead Invest. Então, logicamente, você está estudando para o CFP, não vai querer se interessar pelo CEA, pelo CPA 10, CPA 20, agente autônomo de investimento. Mas se caso, né, você tiver alguma pessoa, algum amigo que queira ser aprovado e ter essa garantia de um acompanhamento, de um estudo, e de caso não passar ainda eu te devolvo o dinheiro, pode mandar vir aqui comigo que eu vou fazer você ser aprovado de primeira, beleza? Aqui dentro do nosso site você vai encontrar os cursos, a gente tem modalidade online, presencial e ao vivo. Ao vivo é comigo com o professor Carlos Andrade. Presencial a gente tem 3 polos. Polo principal, Centro de São Paulo. Segundo polo, BH. Terceiro polo, Uberlândia, tá? Então a gente faz cursos de CPA 10, CPA 20 e CEA, tá? E aí tem os online, que são os cursos CPA 10, CPA 20, CEA e agente autônomo de investimento. E aí você vai ser convidado a essa linda plataforma aqui para você trazer a sua aprovação e eu te acompanhar e a gente poder construir uma grande história juntos de parceria e muita cumplicidade para poder te fazer ser aprovado na prova que você desejar, tá? Se você não tem grana, tá sem grana, temos materiais gratuitos também, só que é o que eu sempre falo, direção é tudo. Se você pode estudar direcionado, se você pode estudar com os conteúdos que caem na prova, se você pode estudar com as questões que mais são recorrentes cobradas na prova, cara, é impossível você não passar. Mas o material gratuito é possível passar? Sim, só que o teu tempo de estudo se torna um pouco maior, tá? Você vai ter que se dedicar um tempo a mais do que as pessoas que estudam de maneira direcionada, tá? Se você quiser também, temos os simulados gratuitos, tá? Que são questões que no momento já foram cobradas na prova, tá? No passado e que serve para você treinar como base para entender como que funciona a prova da Ambima, tá? A gente tem uma nota de 4.8, a melhor nota do mercado. Então, assim, entre todos os aplicativos de questões, a gente é um app que, putz, tem muitos bons feedbacks, os alunos gostam bastante e isso te ajuda e te acelera a você trazer a sua aprovação. Fechado? Agora, você que está aqui dentro desta aula e quer trazer o CFP
CFP com 2 professores, CFPs, e 2 professores com baita bagagem no mercado. Primeiramente, Thiago Feitosa, meu parceiro nesse curso do CFP, ele está ligado à T2 Educação, então esse curso ele é comercializado e ele está dentro da plataforma da T2 e as aulas é comigo e com o Thiago Feitosa. Cara, vem estudar com a gente que vocês vão ver dentro dessas 10 questões inéditas. Cara, é um material surreal de próximo da prova e de igual à prova. Tá? E aqui dentro do nosso curso do CFP, a gente já deixou tudo atualizado, tudo separado, tudo orientado para que você traga a sua aprovação no CFP agora já na prova de agosto. Fechou? Então se você está afim de estudar para o CFP, dar um puta up na tua carreira, sim, crescer absurdamente, porque o mercado, depois das mudanças que tiveram na prova, tá, está buscando absurdamente CFP, e eu tenho poucos CFPs disponíveis no mercado. Então, consequentemente, a remuneração vai lá para cima. Então, se você não quer dar mole na tua carreira, se você está querendo dar um grande passo na tua carreira, alcançar novos objetivos e, consequentemente, ser o protagonista da tua carreira, vem comigo e com o Thiago Feitosa, que a gente vai fazer você ter essa marca aqui, ó, ao lado do teu nome. Você vai colocar aqui, ó, teu nome e sobrenome, vírgula, CFP, e esse é meu compromisso contigo, vou também te acompanhar do início ao fim. Você fez a compra do curso, vou te mandar uma mensagem porque eu quero te acompanhar de perto, beleza? Então vamos que vamos, galera, falando agora sobre as 10 questões inéditas, nunca cobradas, na prova do CFP, logicamente, por quê? Porque a gente teve uma mudança de banca. Agora a nova banca é a Fundação Carlos Chagas, a gente só teve apenas uma prova, e a gente já deixou bem aderente a esta uma prova que veio por conta da Fundação Carlos Chagas. Então vamos ler as questões agora, a partir de agora. As próximas 10 questões são questões inéditas e eu vou te ajudar e trazer todos os conceitos que são necessários para que você entenda e compreenda esta parada. Então vamos lá! Doutor Misael, renomado advogado com escritório na cidade de Rio Largo, Alagoas, foi consultado a respeito da incidência do ITCMD. Incidência do ITCMD é o quê? É a cobrança do ITCMD. E aí eu vou ter duas figuras, sujeito ativo, sujeito passivo. Sujeito ativo é quem recebe o ITCMD, sujeito passivo é quem vai fazer a cobrança, ou quem vai fazer o pagamento do ITCMD, ou a pessoa responsável pelo pagamento e recolhimento desse ITCMD. Isso é muito importante porque quando a gente está falando de ITCMD, é o Imposto sobre Transmissão de Bens, Direitos, Causa, Mortes. Tá? Sim, ponto. E eu vou pagar ITCMD pela morte ou pela herança. Tá? E aí eu vou ter algumas situações em específico que eu vou ter a obrigatoriedade de uma pessoa pagar ou eu vou ter a obrigatoriedade de pagar em um determinado local. E eu vou te explicar isso durante aqui a nossa explicação da questão. Tá? E aí foi realizado por alguns clientes tendo em nota as seguintes informações. Então, vamos ler as informações e eu vou te explicando como que funciona cada situação em específico para isso, tá? Então, vamos lá. Júlio, que na data de seu falecimento era domiciliado no município de Batalha, Alagoas, deixou para sua filha Thelma, domiciliada em Porto Alegre. Então, ó, quem morreu, que é o de cujos que tem o bem, morava em Alagoas, e a herdeira Thelma mora em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, são dois estados diferentes. E o ITCMD, como eu falei para vocês, ele é um imposto estadual, tá? E aí que começam as dúvidas, mas a gente vai explicar para vocês, tá? E ele tinha um imóvel de sua propriedade situado na cidade de Aracaju, Sergipe. Então, regra, tá? Toda vez que eu tiver uma transmissão de herança através de um falecimento, por conta de uma morte, tá? O ITCMD, ele é um imposto estadual, que o sujeito ativo é o Estado que está recebendo, o sujeito passivo vai ser a pessoa que vai ter a obrigação de fazer o pagamento do imposto. Aí temos que seguir uma regra para casos de falecimento. Tá? Se o bem ele é um imóvel, o imóvel eu vou pagar o ITCMD para o estado onde está localizado este imóvel. Ponto. Então aqui, na situação, o imóvel está localizado onde? Em Sergipe. Então quem vai receber o ITCMD vai ser o estado de Sergipe. Ponto. Aí vamos para outra regra. Se é um bem móvel, vou pagar o ITCMD para o estado onde a pessoa, né, que veio a falecer e os seus herdeiros abriram o inventário. Tá? Então, um exemplo. Tem um bem móvel, um carro. A pessoa faleceu aqui em Batalha, Alagoas. Então, onde que eu vou pagar o ITCMD? Em Batalha, em Alagoas. Porque eu abri o processo de inventário lá, saca? E aí, para doação, eu tenho algumas situações em específicas. Tá? Quem vai pagar o ITCMD na doação é o doador. Tá?
E aí, se é um bem imóvel, pago, segue a mesma regra, pago no estado onde está localizado esse imóvel. Se são bens móveis, eu vou pagar para o estado onde reside o doador, tá? E quem vai ser o sujeito passivo, quem vai ser obrigado a pagar, vai ser o donatário, que é a pessoa que está recebendo a doação. Então vamos lá entender como é que funcionam as demais situações aqui, ó. Marcos, domiciliado em Natal, Rio Grande do Norte, possui um prédio comercial imóvel na cidade de Arapiraca, Alagoas, tá? Que foi dado como usufruto gratuitamente a seu tio Arquimedes, domiciliado na cidade de São Luís do Maranhão, para que esse se instale uma pequena padaria. Onde está localizado esse prédio comercial? Em Arapiraca, Alagoas. Então, como é um imóvel, eu pago o ITCMD dentro do estado onde está o imóvel. Então, vai ser devido ao estado de Alagoas. Vamos lá para a próxima. Adelaide, domiciliada no município de Japaratinga, Alagoas, possuía um veículo automotor que fica permanentemente em sua casa de praia, tá? Na cidade de João Pessoa, que foi doado ao seu cunhado Joca. Então fiz uma doação de um bem móvel. Doação de bem móvel eu pago onde reside o doador. Então vai ser pago também no estado de Alagoas, tá? Independente se Joca mora aqui em Salvador, Bahia. Sempre pegando a regra que eu expliquei para vocês não caírem nesse tipo de pergunta. Augusto, domiciliado no município de Maceió, Alagoas, possui uma caderneta de poupança em agência bancária em Recife, com um saldo de 200 mil, importância que foi doada ao seu irmão Carlos, domiciliado em Manaus. Liga só, quem está fazendo a doação é Augusto, onde ele mora, em Maceió. Qual estado? Alagoas. Então, é ele que vai, né, determinar onde vai ser pago, onde ele reside. Ele reside no estado de Alagoas, vai ser pago em Alagoas, por quem? Pelo seu irmão, que recebeu os 200 mil reais. Pega essa visão que você não erra esse tipo de conceito na tua prova. E aqui a gente vai para a última. Dalva, domiciliada em União dos Palmares, Alagoas, proprietária de 10 caminhões adaptados para o transporte de cana, utilizados e guardados na sua fazenda de sua propriedade, localizada em Campo Maior, Piauí. Ela doou a fazenda e os veículos a seu sobrinho Tarcísio. Então aqui eu tenho duas situações em específico. Eu tenho o veículo e eu tenho a fazenda, tá? Veículo, bens móveis. Então vai ser pago o imposto onde ela reside. Ela reside onde? No estado de Alagoas, tá? E onde está localizada a fazenda, que é um bem imóvel, está localizada no Piauí. Então vai pagar o ITCMD no Piauí. E é essa a regra que você tem que seguir. É essa a regra que você tem que seguir. Senão você vai dar pau. Você vai errar na tua prova, tá? Então, para você não errar, não dar mole na sua prova, muito importante pegar essas regras que eu expliquei para você até aqui. Então, vamos responder as perguntas. Eu vou te dizer qual está certo e qual está errada. Vamos lá. Alternativa A, tá? Dentro daquilo que ele foi pesquisado. Se a doação feita por Dalva e Tarcísio é devido integralmente ao pagamento do ITBI ao estado do Piauí, então, ó, Dalva para Tarcísio. Integralmente eu pago todo o imposto apenas para o estado do Piauí? Não, ó, porque o veículo eu pago para Alagoas e a fazenda para o estado do Piauí. Então não é integralmente. Aqui eu tenho dois estados que são dois sujeitos ativos que receberão esse imposto. Beleza? Vamos lá para B. Por doação feita por Marcos A. Arquimedes, é devido integralmente ao estado de Alagoas. Vamos lá, Marcos A. Arquimedes ao estado de Alagoas. Por quê? Porque o prédio comercial está localizado onde? Em Arapiraca, Alagoas. Então a alternativa correta é a alternativa B, galera. Vamos só entender por que não é as outras, porque é um tema que eu sei que tem muita gente que tem muitas dúvidas e você não vai ter. Vamos lá. C. Causa mortes decorrente do falecimento de Júlio devido integralmente ao estado de Alagoas. Júlio faleceu, mas o imóvel estava em Sergipe. Se o imóvel está em Sergipe, eu vou pagar o ITCMD em Sergipe. Quem vai pagar é uma. Então não vai ser a D, a C. E a D, doação feita por Adelaide a Joca, é integralmente ao estado da Bahia. Adelaide, ela fez uma doação de um veículo, mas ela residia no estado de Alagoas, então vai ser pago no estado de Alagoas, não no estado da Bahia, sacou? Não dá mole nesses temas, porque se você der mole nesses temas, você vai tombar. Anota essa regra. Esqueci, Fernandão, volta o vídeo. O bom do vídeo é isso. Você volta ele, você vai pegar aqui qual que é a regra que eu mencionei para vocês, tá? Vamos seguindo aqui as 10 questões inéditas que caíram aí na prova da Fundação Carlos Chagas. Vamos lá! 2. Tártaros, quando
casado, né? Ele casou sob o regime de comunhão universal de bens. Isso quer dizer o quê? O que é seu é meu, e o que é meu é seu. É aquele regime de casamento, ó, onde todos os bens são considerados comuns ao casal, independente da origem, né? De quando que foi conquistado esses bens. Se foram antes ou depois do casamento. Então, todos são considerados bens comuns ao casal, tá? Então, vamos desenhar aqui esse lindo pombinho. Então, Tártaros e Afrodite, tá? Vamos desenhar aqui quantos filhos Tártaros e Afrodite tiveram, tá? Tiveram 2 filhos, Hóranos e Hemera. Quem faleceu? Tártaros, tá? Vou colocar aqui só para a gente poder não esquecer. Então, eles tiveram 2 filhos, que é o Hóranos e a Hemera, tá? E aí, 2 netos, filhos desta última. Então, a Hemera teve 2 filhos, que é quem? Teia e Brontos. Show? E nenhum ascendente. Então não tem nenhum pai e mãe de Tártaros e nenhum pai e mãe de Afrodite. Os bens comuns do casal foram avaliados em 100 mil reais. Os filhos do falecido, Hóranos e Hemera, renunciaram à herança. Então, quando ocorreu o falecimento de Tártaros, eles tomaram a decisão de renunciar à herança. Se eu tive uma renúncia de ambos, que são os primeiros herdeiros na linha da vocação hereditária, e ambos na mesma linha renunciaram, eu passo este patrimônio para a próxima linha. Então aqui, ó, é como se Hóranos e Hemera não existissem, tá? Sendo patrimônio de 100 mil, dividido entre 50k para Teia e 50k para Brontes, tá? Então, eles vão receber este patrimônio por conta da renúncia dos seus pais, tá? E aí o pai e o tio. E aí o que vai acontecer? Pega esse patrimônio e divide entre todos os herdeiros que estão na mesma linha, tá? Quanto à sujeição passiva do ITCMD, é correto afirmar. Então, assim, sujeição passiva é quem é o responsável por pagar essa parada toda? Em nome de quem vai estar essa parada toda? Tá? E aí vamos ler as alternativas aqui. Alternativa A. Teia e Brontos são considerados contribuintes do imposto. Sim, eles são considerados contribuintes, por serem sucessores do falecido em decorrência da renúncia pura e simples de sua mãe e seu tio. Eles renunciaram, então eles vão ter aqui o direito de receber esses bens de herança, tá? Isso daí é algo que a legislação prevê, tá bom? Devendo cada um deles pagar o imposto. E é aqui que reside o perigo, tá? Por quê? Não é cada um deles que vai pagar o imposto. Quem vai pagar o imposto vai ser o responsável pelo inventário, tá? Então, não vai ser Teia e Brontos. E é aí que a galera erra, sacou? Porque ela não se atenta nessa pequena regra. Teia e Brontos, eles vão receber a herança? Vão. Eles vão ser responsáveis pelo pagamento? Não. Porque quem vai pagar é quem está responsável pelo inventário. Pega essa visão, senão você vai errar esse tipo de questão na prova, tá? Isso é uma pegadinha monstra e que derruba muita gente, tá? Hóranos e Hemera são responsáveis individualmente pelo pagamento do imposto, não são responsáveis, quem vai ser responsável é a pessoa que é o inventariante. Se a Afrodite viúva em face da renúncia dos filhos, herdará a totalidade. A Afrodite só herdaria, tá? Se caso houvesse, né, não houvesse, né, a existência dos 2 netos. Aí ela receberia, porque não tem ascendentes, que é a segunda linha, e aí ela entraria sozinha na terceira linha da vocação hereditária, que é o cônjuge. Então a alternativa correta vai ser Teia e Brontos, netos falecidos, são considerados contribuintes do imposto. Contribuintes, não quer dizer que vai pagar, tá? Pois herdaram por direito próprio e por cabeça. Então pega essa visão e vamos que vamos seguindo aqui, galera. Terceira, Júnior, pai de 4 filhos, André, Bruno, Carlos e Diogo, casou-se com Maria pelo regime de comunhão parcial de bens, que qual regime? Se eu tenho bens particulares, são considerados bens de herança, e bens em comunhão ao casal são considerados bens comuns que vão para meação, tá? E aí a divisão patrimonial é muito diferente em caso de divórcio e em caso de um falecimento, tá? O falecimento de cujos, que é a pessoa que detém os bens. Ela é viúva também, mãe de 3 filhos, Fernando, Giovanni e Maicon, sendo um deles adotado. E ponto principal aqui, filho adotado não tem nenhuma diferenciação do filho consanguíneo. Nenhuma. Por quê? Todos são iguais perante a lei.
Tá? Após o casamento, eles tiveram uma outra filha, a Rafaela. Então quer dizer que Júnior, 5 filhos, e Maria tem 4 filhos. Tá? Eles aqui são um casal que gosta de ter filhos. Eles procriam muito na vida. Tá? Antes de se casarem, Júnior possuía 12 milhões e 700 e Maria 21 milhões. Durante o casamento, ambos acumularam 6 milhões. Além disso, Júnior recebeu uma herança de 2 milhões e 300 e durante uma viagem de férias, Júnior e Maria sofreram um acidente de carro e ambos vieram a falecer. Putz, pode acontecer. Tá? Pode acontecer, acontece bastante em viagem aérea, em outras situações. Tá? Sendo que até o momento não foi realizada a perícia para determinar quem faleceu primeiro. Então, se eu não consigo determinar quem faleceu primeiro, ou eu não consigo determinar quem veio na ordem de falecimento, o que vai acontecer? Vai acontecer a comoriência. Tá? A comoriência é este evento onde duas pessoas que herdam bens entre si, tá? Falecem juntas e no mesmo momento. E aí o que acontece? Tá? Dentro da comoriência, como eles são casados, tá? Júnior não herda nada de Rafaela, Rafaela não herda nada de Júnior, e aí vamos pegar os bens, juntar tudo e colocar para os seus descendentes, seguindo a linha da vocação hereditária. Descendentes, ascendentes, e aí não tem a terceira linha que é cônjuge, se não tiver descendentes e não tiver ascendentes, e aí vai para os colaterais, tá? E aí começa a confusão, tá? Então é muito importante ter esse entendimento, porque a galera tem muita dúvida, isso é um tema que gera bastante bafafá, e as pessoas, cara, tem dúvida, normal, tá? Vamos entender como é que ficaria a partilha. Caso o Júnior viesse a falecer primeiro, seu filho André receberia 2 milhões e meio. Vamos lá, se é comunhão parcial de bens, os filhos vão ter direito à herança, tá? Que vai ser a simples divisão dos bens que eram anteriores ao casamento, tá? Que nessa situação ele tinha quanto aqui? Ele tinha o valor de 12 milhões e 700 mais o valor que ele recebeu de herança. Então vamos lá, 12 milhões e 700 mais 2 milhões e 300 vai totalizar 15 milhões. Se eu dividir pela quantidade de filhos que ele teve, no total foram 4, 3 milhões 750 para cada cabeça, e aqui ele fala 2 milhões e meio. Então não vai ser a alternativa A, tá? Vamos lá para a alternativa B. Caso Maria fosse a primeira a morrer, a filha Rafaela receberia o dobro que os demais filhos. Galera, uma regra muito importante aqui. Ela receberia o dobro dos demais filhos. Não. Por quê? Aconteceu com o Moriense. Ser dividido de maneira igual. Então, por conta disso, já elimina isso daqui. Tá? Muito importante, porque a galera tem muita dúvida. C. Maria falecente primeiro, o filho adotado receberia o valor de 5.250 referente à herança. Vamos fazer o cálculo aqui. Consequentemente, vamos fazer o cálculo aqui nessa parada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Maria tinha quanto? 21 milhões. Quantos filhos Maria teve? Maria teve 5. Divido, vai dar 4.200. Maria tinha quanto? 21 milhões? Era 21 milhões, eu divido por 4 filhos. Perdão, não é por 5. 5 quem tinha era Júnior. Vamos lá, vamos voltar aqui. 21 divido por 4, que é a quantidade de filhos que ela tinha, 5.250, e como filho adotivo não tem nenhuma diferenciação dos consanguíneos, aí a alternativa C é a alternativa correta. Deixa eu só apagar HP aqui da tela, tá? Só para mostrar para vocês, galera, que é o seguinte, a prova, a Fundação Carlos Chagas, ela vai colocando muitas nuances para você durante as questões, muitas regras, ela vai te cobrando muito. E por conta dessa cobrança se torna uma prova muito cansativa. Então, qualquer detalhe é importante. Então, desenhe essa parada. Tá? Coloquei 5, 4, e você vai desenhando aqui para você não errar esse tipo de questão. Tá? Não vai ser a alternativa D. E vamos que vamos. 4. A responsabilidade tributária por sucessão. Responsabilidade tributária é quem vai ser o responsável por pagar essa parada toda. A gente já falou em questões anteriores que é quem? Que é quem? A galera que está fazendo o inventário, tá? E aí acaba sendo responsável também pelo espólio. Vamos lá entender qual é a alternativa correta. Alternativa A! Galera, não dá mole. A Fundação Carlos Chagas, ela adora fazer esse tipo de pergunta na prova. Adora.
Eu sei que você não vai errar esse tema. Vamos lá. Abrange o tributo e as penalidades por infração à legislação tributária porventura cometidas pelo contribuinte e que não foram pagas. Então, o responsável tributário pela sucessão, ele só paga se tiver uma penalização pela uma infração? Não, né? Então, não tem nada a ver, então a gente já tira aqui, porque ela falou groselha, falou e não falou foi nada. B. É absoluta no caso de aquisição de imóvel em asta pública para o adquirente. Vamos lá. Se eu estou fazendo uma sucessão, eu estou transmitindo um bem para um herdeiro. Eu não estou adquirindo um bem. Então a gente já tira a B, saca? Então você vai pegando, porque assim, a Fundação Carlos Chagas, ela é mestre em colocar perguntas difíceis e respostas com palavras difíceis. Para quê? Para te confundir. Então, tira a informação que não é necessária e aí você já elimina a questão. C. É o pessoal do espólio pelos tributos devidos pelo decujus. É pessoal do espólio. Então, ó, a responsabilidade tributária é responsável do espólio, porque quem responde pelo espólio é o inventariante. Saca? Pega essas dicas, tá? Desde a data da abertura da sucessão até a data da partilha. Porque quem vai fazer o pagamento é quem está lá fazendo o inventário, né? Também é de responsabilidade do cônjuge, meieiro, papapá. Então aqui já tá certa, galera. Por quê, ó? Sucessórios qualquer título nos limites da ameação, quinhão ou pelos tributos devidos ao decurso até a data da partilha. Então, galera, é responsável pelo pessoal do espólio, que são os inventariantes, e aí, antes de fazer qualquer partilha de bens, eu preciso pagar os impostos, tá? Eu não distribuo o bem e depois pago o imposto, não. Eu pago o imposto primeiro e depois faço a transmissão dos bens através do ITCMD, e aí eu termino de fazer todas essas transferências de bens, e depois a pessoa também tem que fazer o seguinte, declarar isso em imposto de renda, tá? Importante isso. Vamos lá para a pergunta número 5. O Antônio faleceu no Amapá, onde residia, deixando para seus sucessores a propriedade sobre bem imóvel e direito sobre outro imóvel. Todos situados onde? No Pará. Então, ó, ele tem imóvel onde? No Pará. Tá? Além da propriedade de um veículo automotor que se encontra em uso familiar residente na cidade de Roraima. Então, ele tem um bem móvel. E aí, vamos lembrar só da regra. Se ele veio a falecer, se é um bem móvel, eu vou pagar imposto onde está sendo executado o inventário. Está sendo executado onde? No estado do Amapá. Show? Considerando que esse processo de inventário foi regularmente aberto perante as varas do Amapá, o imposto sobre transmissão causa-morte será devida nos termos da Constituição Federal, para quem, galera? Vamos nessa parada. Ao Pará, relativo à transmissão de propriedades e direitos de bens imóvel, perfeito, o imóvel é no Pará, pois o imóvel está localizado no Pará. E quanto ao Amapá, relativamente aos bens de veículo automotor, que são os bens móveis. Perfeito, galera. A nossa explicação já respondeu. Por quê? Você vai se apegando a palavras-chave, você vai se apegando a conceitos, você vai entendendo como que a Fundação Carlos Chagas cobra na tua prova, você não erra. Você não erra, você vai voar neste tema na tua prova, tá? Porque pai tá aqui para te ajudar. Se você for nosso aluno também, cara, eu vou dar 300% meu para você poder aí ser aprovado no CFP. Então, vamos para a pergunta número 6. De acordo com o Código Tributário Nacional e com a Constituição Federal, o tributo que tem fato gerador, a propriedade, fato gerador. Então, eu preciso ter a propriedade, o domínio útil ou a posse de um bem imóvel. Então, eu tenho um imóvel, tá? E esse imóvel está localizado onde? Ele está localizado em uma cidade. Se ele está localizado em uma cidade, eu pago, né, este imposto para quem? Para o município. Tá? Definido como lei civil, localizado em zona urbana. Tá? Denomina-se, então ele quer saber qual que é o imposto que, pelo fato de eu ter um imóvel, eu sou obrigado a pagar ele. Tá? E aí este imposto ele é chamado ITBI, que é um imposto sobre propriedade predial e territorial urbana que eu pago para o município. Tá? Quem vai receber esse imposto é o município e cada município cria sua própria regra. Tá? Vamos lá para a alternativa A, imposto sobre transmissão de bens imóveis e direitos a eles
relativos, tá? Não existe um imposto somente sobre transmissão de bens imóveis, tá? Existe um imposto sobre transmissão, causa, mortes e doação, tá? Que aqui é o ITCMD, e o ITCMD ele é devido ao Estado, tá? Então esse é estadual, e o imposto sobre propriedade predial territorial rural, tá? Ele é devido ao governo federal, mas nessa situação em específico, o município pode cobrar, desde que o governo federal tenha feito aí uma parceria com o município. Fora isso, vai ter que pagar para o governo federal, sacou? Pega essas visões para você não errar na tua prova, porque se você demole, eu vou ficar muito bravo com você. Porque eu tô explicando isso aqui para você. Eu tô trazendo conteúdo novo para você. 10 questões inéditas. Então, se você errar isso, você tá dando muito mole. Beleza? Vamos lá. 7. A propriedade de um imóvel por 3 proprietários com frações distintas gera... Então, ó, eu tenho a propriedade... Pega a questão anterior. Se eu tenho a propriedade, eu tenho o quê? Fato gerador. Tá? Se eu tenho a propriedade de um imóvel, então eu vou pagar o quê? O ITBI. Mas esse imóvel, ele possui 3 proprietários com frações distintas. Tá? Se eu tenho 3 proprietários, esses 3 eles são considerados sujeitos passivos solidários. Por quê? Solidariamente, cada um tem uma responsabilidade sobre este imóvel. Então vamos olhar as alternativas aqui. Alternativa A, um fato gerador, perfeito, é um fato gerador, porque é a propriedade com 3 sujeitos passivos, perfeito. Que somente, olha, pega essas palavras aqui, isso aqui cai muita gente, tá? Muita gente. Que somente serão devedores solidários se houver expressa disposição legal nesse sentido ou se eles estiverem expressamente assim convencionados. Não, galera. Se eu tenho um imóvel com 3 pessoas, os 3 são responsáveis. Se der alguma merda civilmente, os 3 são responsáveis por isso. Módulo de seguros. Responsabilidade civil. É de quem detém o patrimônio, de quem detém o bem. Sacou? Então não precisa ter uma expressa autorização. A partir do momento que os 3 são donos desse imóvel, os 3 são responsáveis civilmente por essa parada. B. Um fato gerador, como eu falei para vocês, com 3 sujeitos passivos solidários entre si, pelo todo, pelo imóvel, por interesse comum consistente na transmissão do bem imóvel. Então a alternativa B é a correta. Os 3 são responsáveis. Os 3. O imóvel é dos 3. Os 3 têm interesse comum nele. Ou alguém reside, ou alguém paga aluguel, ou eles vão fazer a renda dessa parada. Então eles têm um interesse comum sobre este imóvel, tá? Não vai ser a C, que fala 3 fatos geradores, não existe isso, e a D também 3 fatos geradores, não existe isso, então não dá mole com essa parada, porque se você der mole com essa parada e errar na tua prova, eu vou ficar muito puto contigo. Vou ficar muito puto contigo. Porque, pô, tô aqui te explicando, tá? Então não dá mole. Vamos lá. 8. Falta 2, hein? Perguntinha de módulo 2, clássica, que gera muita dúvida, eu vou te explicar. Felipe, engenheiro civil, 33 anos, costuma realizar investimentos seguindo as recomendações da Research XYZ. Então, vou colocar aqui, Felipe, ele segue a XYZ, tá? Em conversa com o seu amigo Marcos, ele fala o seguinte: cara, eu fiz 3 investimentos através das recomendações da XYZ, mas apenas um deu certo. E nessa mesma conversa, Marcos fala o seguinte: cara, eu tô investindo na Research ABC e, mano, ela acerta todas. Todas. Então, Marcos, por conta de um histórico de resultado passado da ABC e que ele vivenciou, que representou para ele, ele chega para Felipe e fala: cara, a ABC é muito top. A ABC é muito top. E aí, com base nessa informação, né, de Marcos, Felipe toma a decisão de seguir as recomendações da Research ABC, não AVC, tá? AVC todo investidor está passando agora na bolsa, né? Com essa queda toda, essa volatilidade toda, tem muita gente passando mal aí. Mas aqui é a Research ABC, a mesma que Marcos está seguindo. Então, segundo a teoria de finanças comportamentais, esse investidor foi influenciado pela heurística da... Então, vamos ler todas as heurísticas e eu vou explicar para vocês, tá? Efeito manada. Felipe tomou a decisão porque a massa, a maioria das pessoas, o mercado como um todo foi nas recomendações da ABC? Ele só seguiu o que Marcos falou, que está representado para Marcos, o que teve de representatividade para ele. B. Efeito framing.
Claro, efeito frame é eu dizer a mesma coisa com palavras diferentes. É eu dizer o seguinte, ó, você tem 90% de chances de viver. E aí eu falo outra coisa pra você, você tem 10% de chances de morrer. É a mesma coisa. Numa escala de 100%, 10% quer dizer que eu tenho 10% de chance de morrer, mas 90% de chance de viver. É a mesma coisa, tá? Então isso é o efeito frame que não foi utilizado aqui. C. Representatividade? Sim, é representatividade. É algo que aconteceu no passado, tá? Porque Marcos já aplicou e ganhou todas. Então foi algo que aconteceu no passado, algo que representou para Marcos e algo que ele tem uma informação do passado. Representatividade. Não vai ser disponibilidade, porque disponibilidade é quando eu tenho uma informação nova, que não estava disponível para o público, que não estava disponível para as pessoas. Mas Marcos já tinha essa informação. Saca? Por isso que não é disponibilidade, porque Marcos já tinha essa informação. Disponibilidade é uma informação nova que ninguém sabia, uma última notícia, e aí é isso, tá bom? Vamos lá para a pergunta número 9. Quero ver se você está muito bem. Se você está curtindo essas 10 questões inéditas do CFP, curte aqui o nosso vídeo, coloca seu comentário, fala o que você está achando dessas 10 questões, está aderente para você que fez a última prova, se faz sentido, porque o principal objetivo da curtida e do comentário é gerar muito mais engajamento para esse vídeo e levar ele para muito mais pessoas, porque tem muita gente que está fazendo o CFP e está se preparando também e pode precisar dessas informações para também estar trazendo a sua aprovação. Então, faz isso pra gente e também compartilha com o seu amigo que está te ajudando ou está estudando com você no CFP. Beleza? Então vamos lá para a pergunta número 9. Código Tributário Nacional apresenta os conceitos de sujeito ativo, sujeito passivo e solidariedade para fins tributários. Conforme o referido código, sujeito ativo é quem recebe a bufunfa, é o ente federativo que vai receber a bufunfa. Sujeito passivo é quem está se lascando em pagar o imposto. E solidariedade para fins tributários é quando eu tenho uma propriedade e eu tenho vários donos para esta propriedade. Beleza? Então vamos ler. Qual é a pergunta? Não, qual é a resposta correta desta pergunta? Então vamos lá. O sujeito solidário é aquele que, em razão de dever legal ou moral, deve responder pelos débitos em conjunto com o sujeito ativo. Não, o sujeito ativo recebe essa parada. Eu não respondo com o governo federal. Imagina se você responde com o governo. Você está lascado, você vai pagar um imposto muito alto. Não, tá? Sujeito solidário é aquele que tem o dever legal perante uma propriedade na qual ele tem outros participantes nesta propriedade, tá? B. Sujeito ativo é aquele que planeja e executa o fato gerador. Galera, vamos lá. O sujeito ativo, ele recebe, tá bom? Porque quem gera o fato gerador em qualquer imposto vai ser o sujeito passivo. Vai ser a pessoa que gerou este fato gerador que vai fazer o pagamento, tá? O sujeito ativo, ele não planeja isso, tá? Então não vai ser a alternativa B, tá? Vamos lá para C. Sujeito passivo da obrigação acessória é aquele que responde com o benefício de ordem apenas se o sujeito passivo da obrigação principal não cumprir. Galera, se liga só. Sujeito passivo, não existe acessório e não existe principal. Existe a responsabilidade solidária de todas as pessoas por um bem. Tá? Não existe sujeito passivo, acessório e principal. Se eu tive um fato gerador, esse vai ser responsável pelo pagamento do imposto. Ponto. Se for em caso de sucessão, inventariante. Ponto. Não existe acessório e principal. Tá? Então, a C fica inválida. Vamos lá para a resposta número D, que é a correta. Pessoas solidariamente obrigadas são aquelas que têm interesse comum na situação que constitui o fato gerador. Falei, um imóvel, tem interesse comum nesse imóvel. Eles querem ganhar com renda. Eles querem vender este imóvel. Tá? E aí, são ou designadas por lei. Então, são pessoas, dentro da responsabilidade solidária, eu tenho um imóvel, cada pessoa tem uma participação, e essa participação não exime a responsabilidade do outro. Todo mundo vai ter responsabilidade dentro daquele percentual sobre aquele determinado bem. Beleza? E aí a gente chega na última pergunta aqui da nossa prova, com 10 questões inéditas que costumam cair aí e cobradas pela Fundação Carlos Chagas. Então vamos lá. Os clubes de investimento são uma modalidade de investimento que tem como principais objetivos ser um instrumento de aprendizado para o pequeno investidor e um canal de acesso ao mercado de capitais. Trata-se de um condomínio constituído por pessoas físicas para aplicação de recursos comuns em títulos e valores mobiliários.
com o maior volume de recursos originado pela soma de parcelas integrantes do clube. É possível diversificar a aplicação, investindo em ações de diferentes empresas e setores da economia, com custo de transação bem menor. Diante disso, clube de investimento, então, ele quer que você fale o quê? Quer que você fale características do fundo do clube de investimento, perdão. Ele quer que você fale isso. E você, se você manja dessa parada, você não vai ter dificuldade, saca? Então vamos lá. Primeira afirmativa. Devem possuir no mínimo 80% alocado em ações? Não. O clube de investimento é no mínimo 67%. E segue a mesma regra do fundo de investimento em ações. E aí vai ter o mesmo regime tributário também de ações, na qual é 15% na fonte. Tá? 2. Caso o investidor resgate até o 29º dia da sua aplicação, será cobrado IOF. Para investimento que tenha tributação de renda variável, o IOF é isento. Então, 1 está errada, 2 está errada. Vamos para 3. A tributação sobre o rendimento incide conforme a tabela regressiva? Não, falei para vocês. Alíquota fixa de 15%. Então, todas as 3 estão incorretas, sendo a alternativa B a correta. Então, cara, aqui é muito conhecimento do produto, tá? Da modalidade de investimento em clube de investimentos. Ponto. Se você manja desse Paranauê, se você sabe dessa regra, você vai voar na tua prova, beleza? E aí, a gente termina aqui a nossa aula com as 10 questões inéditas do CFP. Espero que você tenha curtido e eu tô contigo para te ajudar a mudar a tua vida. Tô contigo. Se você falar para mim, ó, quero estudar com você, quero estudar com o Thiago, quero estudar com a T2 para o CFP, a gente está super aberto aqui para te ajudar a trazer a aprovação. E essas questões que eu trouxe aqui para vocês são algumas das questões do nosso banco de questões, tá? Que a gente já atualizou para o nosso aluno e a gente está mudando a vida deles e eu quero mudar a sua também, te colocando num outro patamar do mercado financeiro. Fechado? Quer estudar comigo? Faz o seguinte, na descrição desse vídeo tem o link para você fazer a compra desse curso, estudar comigo, e amanhã mesmo eu já estou te mandando uma mensagem para te dar as boas-vindas e te acompanhar dentro da tua jornada do CFP. Fechado? Então, ó, tô aqui junto contigo, fico por aqui, um grande abraço, qualquer dúvida, tamo junto. Um grande abraço, galera. Tchau, tchau.